Shalom a todos. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre algumas coisas engraçadas que eu ouvia dentro da igreja, nos púlpitos, ensinado até mesmo por pastores. E eu dei exemplo. Eu falei que tinha um pastor que falava que Davi era mineiro só porque levava queijo para os seus irmãos. E que Deus era um economista de primeira porque ele falava sobre a Trindade, então ele era economista, porque Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, um vezes um é um, então falava sobre economia. E falava também que Deus precisa de uma cura na alma porque se entristece muito com a humanidade. Nossa, coisas desse tipo e até piores. E eu falei também que falaria sobre um texto muito interessante na Bíblia, onde diz que Jesus manda matar. Isso é provável. Algumas pessoas não aceitam e não entendem, mas isso é verídico segundo o texto, segundo a tradição cristã. Isso aconteceu com um amigo, né, judeu, né, ele estava no metrô e um evangélico foi evangelizar ele, um rapaz foi evangelizar ele. Ele até foi muito educado, né, levantou a mão assim para ele, agradeceu, pô, muito obrigado. Não são todos que fazem assim, mas não é porque você discorda que você tem que ser mal educado com a pessoa. Enfim, mas o rapaz persistiu, sei lá, parecia que queria provocar. E num dado momento ele falou assim, o rapaz falou assim, ó, Jesus te ama e quer levar você pro céu, né? Quer tirar a tua cegueira. Como se a verdade fosse só do cristão, né? Enfim, aí o rapaz falou assim, vem cá, Jesus me ama, então por que ele manda me matar? Aí o rapazinho falou assim, não, isso não existe na Bíblia. Aí ele, poxa cara, você não conhece nem a sua Bíblia. Você não conhece nem a sua religião. E você quer vir me ensinar, dizer que a minha realidade é inferior à sua, que eu sou cego, que eu não vivo a verdade, mas que você vive a verdade porque você enxerga. Abre a sua Bíblia aí. Ele falou assim, e a gente vai entrar nesse assunto. Bom, infelizmente, para algumas pessoas, em especial algumas pessoas do cristianismo, não são todos, não posso generalizar, mas burrice é sinônimo de ir para o céu. Né? Se ensina dentro das igrejas, em especial as pentecostais, que aqueles que mais estudam são os que mais se afastam da presença divina. Aqueles que mais estudam, aqueles que mais buscam conhecimento, são aqueles que estão mais distante da realidade. Olha só que coisa, quanto mais se estuda, menos se sabe. Eu ouvi isso de um amigo esses dias, né, que mandou um vídeo meu para ele, e ele falou assim, não, esses caras estão se preocupando muito em ter informação, em buscar conhecimento, em buscar sabedoria, e na verdade as coisas são mais simples do que se pode imaginar, e esse tipo de informação, esse tipo de sabedoria, de conhecimento, acaba afastando a pessoa da divindade. Ou seja, burrice é sinônimo de ir para o céu. Para ir para o céu tem que ser burro, ou melhor dizendo, para saber interpretar melhor a Bíblia, tem que ter ausência de conhecimento, seria isso? Quanto mais conhecimento, mais o cara se afasta. Quanto mais conhecimento, menos o cara sabe. Quanto mais conhecimento e informação, a interpretação do cara se torna inferior, medíocre. Ou seja, o cara tem que ter conhecimento nenhum para ele poder interpretar as escrituras. Eu acho que é baseado no texto de 1 Coríntios, se não me falha a memória, ou 2 Coríntios. Acho que é 2 Coríntios capítulo 2. Paulo falando assim aos irmãozinhos lá. Ele falou assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, eu não fui até vocês com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, pois em nada me propus saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Enfim, ele vem falando ali que ele não busca conhecimento, ele busca o poder, o manto, não, o reteté. Né? É através do reteté e a ausência de conhecimento que as coisas acontecem. Pô, pelo amor de Deus, né? Enfim. Aí ele falou assim, poxa, você que é evangélico, tá me ensinando, tá me evangelizando, não sabe da sua Bíblia? Aí ele falou assim, abre a sua Bíblia aí e vamos pesquisar nós dois juntos? Bom, para quem entende o que é uma parábola, é literalmente a mesma coisa que uma metáfora. Segundo a teologia cristã, segundo o Novo Testamento, segundo a pessoa do Jesus histórico, toda vez que ele falava de uma parábola, ele queria apresentar uma coisa, segundo eles, uma realidade, segundo eles, algo que aconteceu, o que poderá vir a acontecer. Então, quando ele fala, saiu o semeador a semear, parte da semente caiu, né, à beira do caminho, parte da semente caiu em solo pedregoso,
parte da semente caiu e os pássaros comeram, e depois parte da semente caiu entre os espinhos e a sufocaram. Ele deu um exemplo sobre aquilo ali, trazendo para uma realidade. Usou de metáfora para falar de uma realidade. Né? Entre aspas, me entenda. Exatamente foi assim quando ele falou sobre uma certa parábola. Vamos dar uma olhada? Observe o texto. A parábola dos 10 servos e das 10 minas. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de se manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si o reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Bom, isso aí são os judeus, tá? E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhes disse, bem estás, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este também disse, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhes disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10 minas. E disse-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que qualquer que tiver, se lhe há dado, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Caramba, que misericórdia, hein? Nossa. Olha o versículo 27. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Em outras palavras, matem eles na minha frente. Sabe por que eu não consigo entender da maneira que a maioria entende? A maioria que eu falo é os cristãos entendem. Porque eu não olho com os olhos espirituais para entender. Eu tenho que olhar com os olhos espirituais. Como é que você faz isso? Eu tenho que morrer para entender? Tendo em vista que quanto mais se sabe, menos se sabe. Quanto mais se busca, menos alcança. Quanto mais conhecimento se adquire, menos de conhecimento tem. Não dá para entender, mas enfim. É porque eu não vejo com os olhos espirituais. Uma vez eu perguntei a um rapaz, não falei com o rapaz, sobre uma religião, algumas religiões, não convém citar, mas eu falei assim, o problema todo está no misticismo, ninguém segue uma literalidade, ninguém segue uma forma racional. Aí ele falou assim, não, eu discordo de você, não existe misticismo, nós somos espirituais. Eu cocei a cabeça assim, desculpa, tá, mas porra, o que é místico é espiritual, o que é espiritual é místico, a palavra é a mesma. Vai buscar no dicionário aí porque você vai entender. Misticismo, espiritualidade, é exatamente a mesma coisa. Mas enfim, mas o foco é esse texto aí de Lucas 19, tá? Lá no finalzinho você vai ver aí, com a minha voz, Jesus mandando matar. Ele estava mandando matar quem? Os judeus.
Segundo a tradição, né, cristã ou judaica ou judaico-cristã, é, quem não aceitava o reinado de Jesus na época eram os judeus. Segundo aquele texto de João, se não me falha a memória, no capítulo 1, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos aqueles que receberam, aqueles que queriam o seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, porque eles não receberam, são inimigos. Logo então, tem que matar, tem que morrer. Ele tem que morrer na frente de Jesus porque é o que ele quer. Olha esse texto aí, tá? E shalom pra você. Fica triste comigo não, hein? Estuda e se informa e adquire conhecimento aí para não ser enganado. Tá ok? Shalom.